Falar da relação enteado, padrasto, madrasta, é muito comum ter conflitos nesses lugares. Ou não, né? Pode ser muito harmonioso e tudo vai depender aí de algumas variáveis. É importante ter ordem para que você seja padrasto e madrasta porque teve um filho de uma relação anterior do seu cônjuge, do seu parceiro ou da sua parceira. Então, quando entra nesse lugar de enteado padrasto, os enteados nunca poderão ser maior do que os filhos biológicos. Quando isso acontece, haverá conflito no seu relacionamento. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, eu tenho filhos biológicos, eu entro num relacionamento que tem o meu enteado e eu coloco ele acima dos meus filhos biológicos. Vai dar conflito entre os meus filhos, esse enteado, e também a mulher ou o homem que eu escolhi para viver comigo. O contrário também, quando eu pego e me coloco, e aí também outro conflito que pode ter neste lugar daí é conflito com o pai, porque eu me coloco acima e melhor do que o pai e a mãe daquela criança. Então eu assumo um lugar de pai ali, dizendo: olha, o seu pai, aquele que te deu a vida, que você é parte dele, não é o suficiente. E aí eu coloco acima. Isso também pode gerar muitos conflitos. Outro lugar que pode gerar conflito é quando a a gente está preso ainda à história, né? Está presa à história com o ex-marido, com a ex-mulher, e aí os filhos vêm como representantes dessa história. Toda vez que eles entram na casa, eles trazem a representação da mãe, do pai, para mostrar, ó, aqui eu represento meu pai, eu represento minha mãe. É preciso que esteja tudo certo lá atrás, resolvido, findado, sem nenhum vínculo, né? Mas respeitando a importância que teve. Por isso é preciso muita ordem quando você aceita ir para um relacionamento onde tem enteado, padrasto e madrasta. Onde está essa ordem? Respeitando que aquele que veio primeiro no relacionamento, ele é o primeiro, eu sou depois. Eu vim depois e aceitar o meu lugar de depois. Este é o primeiro ponto. Aceitar que neste relacionamento teve um filho e este filho vem antes também de mim. Ou seja, eu estou depois do ex-marido, do ex-companheiro e do filho. Isso falando para homens, para mulher, da ex-companheira e da filha. É preciso respeitar a ordem, você veio depois. E aí depois você é esposo dessa mulher. E logo você é padrasto. Então, quando eu não tenho esse cenário muito claro e não respeito a ex-mulher ou o ex-marido, logo eu também não consigo respeitar em sua totalidade o enteado e logo também eu não respeito o meu lugar. E aí eu quero ocupar um lugar que não é meu. E toda vez que eu não estou no meu lugar, o que tem? Conflito. É preciso respeitar a ordem. Todo enteado tem um pai e uma mãe, que não é o padrasto nem a madrasta. Todo enteado já recebeu a vida antes, você vem depois. Toda vez que isso não é respeitado, gera atrito, conflito em alguma das partes. Quando o enteado não respeita o padrasto e a madrasta, é porque os pais biológicos não estão sendo respeitados e vistos, ou quando ainda há vínculos que precisam ser desfeitos com as relações anteriores, com respeito, gratidão, e ainda não houve essa desvinculação. Então, aí o filho vem como representante do pai ou da mãe. E também o padrasto ou a madrasta precisa, além de respeitar a mãe e o pai, que veio de uma relação anterior, é preciso respeitar também que aquela criança tem a sua educação, tem o seu sistema e ela não precisa de você para substituir ninguém, apenas para estar no seu lugar de companheira ou companheiro do pai ou da mãe. É este o seu lugar, apenas de companheiro. Você não decide o que fazer para dar para o seu enteado, você não resolve a vida dele. Quem resolve são os pais, você fica de fora. Você pode até te sugerir alguma coisa, mas não cabe você a decisão que só cabe aos pais. Então você fala, essa decisão é sua com a sua ex-mulher. Essa decisão é sua com o pai ou a mãe dessa criança. Não cabe o padrasto ou a madrasta intervir nisso, porque também pode gerar conflito e até dificuldades para esta criança. Quais dificuldades? Déficit de atenção, hiperatividade, muitas vezes obesidade, porque se abastece daquilo que falta. Então, a criança pode desenvolver N questões devido a esse lugar que está sendo ocupado por terceiros. Então, muito cuidado. Eu não estou diagnosticando ninguém falando que é por causa disso. TDAH, déficit de atenção, obesidade, tem outras relações e tem outras coisas envolvidas. Cada caso é um caso, mas estou dizendo que pode acontecer, tá bom? Então, cuidado para não ficar fixo nisso, tá? A gente pode desenvolver ou não e vai depender muito dessa relação.
os filhos, o produto daquele relacionamento anterior, que são os filhos, precisam ser respeitados dentro daquele lugar. Quando não respeitados, vendo que ele tem um pai, tem uma mãe, que você chegou depois e que você só é apenas a companheiro ou companheiro, pode gerar N conflitos e até dificuldades emocionais para a criança, tá bom? E também no conflito na relação desse casal, desse novo casal, dessa nova família que está se formando. Então, ordem, pertencimento, todos têm direito a pertencer, o ex, atual e todo mundo, os filhos. Ordem, quem veio primeiro e quem vem depois. E aí sim a gente vai chegar no equilíbrio dessa relação. Tá bom? Então, comenta aqui se você já presenciou, viveu ou vivencia alguma situação dessa relação enteado, padrasto e madrasta.